Olá pessoal, hoje eu trago para vocês um bolo gelado de chocolate com mousse de limão, uma combinação perfeita e esse bolo fica delicioso. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo e esse bolo serve aí como uma sobremesa ou até mesmo para um lanche da tarde. Então vamos lá para o passo a passo. E vamos começar pela massa do bolo. Aqui no liquidificador eu vou colocar 3 ovos, uma xícara de leite em temperatura ambiente e o tamanho da xícara que eu estou usando é a de 240 ml. Vamos colocar aqui também uma xícara e meia de açúcar e meia xícara de óleo. Agora é só você fechar aí com a tampa e bater no liquidificador por aproximadamente 3 minutos. E aí, depois desse tempo, pessoal, você vai tirar a tampa e vai começar a acrescentar aos poucos a farinha de trigo. Diminua a velocidade do seu liquidificador para a velocidade 1. E aqui eu fiz uma mistura de 2 xícaras de farinha de trigo com uma xícara de chocolate em pó. Vou colocando aí aos poucos até acabar. Agora, por último, vamos aproveitar e colocar aqui também uma colher de sopa de fermento em pó, fermento químico para bolo. Bati só por mais 5 segundos e o restante eu mexo aí com uma espátula mesmo. E assim ficou o resultado da massa do meu bolo. Agora eu vou transferir para uma forma, que a medida dela eu vou deixar aí na tela para vocês e também aqui na descrição do vídeo, ela é a forma número 2, tá? Eu vou transferir a massa para essa forma, que eu já coloquei o papel manteiga no fundo, e vou levar para o forno em 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Como eu sempre falo, depende de cada forno. Então é importante que você faça o teste do palito. Se sair limpo é porque já assou completamente. O meu, depois de 40 minutos, ficou assim com esse resultado. Vou deixar esfriar completamente e vou mostrar cortando pra vocês, tá? Vamos então agora fazer o nosso recheio, que é a mousse de limão. Aqui no liquidificador eu coloquei 1,5 caixa de leite condensado. Vou colocar 2 caixinhas de creme de leite, cada uma contém 200 gramas. Vamos colocar também meia xícara de suco de limão. E para dar consistência ao nosso recheio, vamos colocar 1 xícara de leite em pó, a marca da sua preferência, tá? O leite em pó vai ajudar a deixar o nosso recheio, a nossa mousse bem consistente. Então aí você vai fechar também com a tampa e vai bater aí até misturar muito bem por aproximadamente 2 minutos. Mas aí você pode pegar aí uma espátula para ficar mais fácil e vai mexendo assim nas laterais, pessoal, para que venha bater todos os ingredientes, tá? E agora que já bateu muito bem, eu vou desligar aqui e vou passar aí para um recipiente essa mousse. Vou em seguida levar para a geladeira até a massa do bolo esfriar completamente, então é importante que você deixe a mousse na geladeira, tá bom? E aí eu vou cobrir com um plástico aí por cima e vou levar para a geladeira somente mesmo até a hora de rechear. E para completar esse recheio, eu vou fazer aqui uma ganache para ficar mais gostoso. Então aqui eu tenho 150 gramas de chocolate ao leite, é importante que seja ao leite, tá? Já que a mousse ela fica um pouco azeda por causa do limão. Então você usa o chocolate ao leite. E vou usar aqui também meia caixinha do creme de leite para fazer a ganache. Eu levei esse chocolate para derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos, até derreter assim completamente. Caso você não tenha micro-ondas, você pode derreter em banho-maria, tá? Dá certo também do mesmo jeito. Agora eu vou colocar aqui meia caixinha apenas do creme de leite e vou misturar muito bem. E agora sim, a ganache já está pronta, pessoal. Eu vou reservar em temperatura ambiente mesmo, tá? E agora eu vou mostrar o resultado aí da massa do bolo pra vocês. Eu já desenformei aqui. E olha como ela fica super fofinha, pessoal. Eu vou cortar essa massa apenas ao meio, tá? Já que eu vou fazer uma camada de recheio bem generosa. Então eu peguei uma faca e vou cortar aí ao meio. E agora eu vou mostrar o resultado da massa por dentro pra vocês, como ficou. Além de ficar super úmida, fica super fofinha também. Vou reservar ela aqui ao lado e vou mostrar pra vocês aí o resultado do recheio depois que eu levei pra geladeira. Ele ficou mais ou menos 1 hora na geladeira, tá, pessoal? Até a massa esfriar. E olha aí a consistência que ficou o recheio. Por isso que é muito importante que você coloque o leite em pó, tá bom? Se você tiver, claro. E aqui eu também tenho uma ganache que eu vou usar no recheio também.
Vamos então agora começar a fazer a montagem do bolo. Da mesma forma que eu assei a massa desse bolo, eu vou começar colocando a primeira camada dele aí na forma e vou umedecer com uma calda que é leite condensado com água. A quantidade que eu estou usando, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? Mas lembrando que você pode usar aí uma calda da sua preferência. Depois de umedecer essa primeira camada de bolo, eu vou colocar todo o recheio, que é a mousse de limão. E lembrando que esse recheio, pessoal, dá pra vocês rechearem bolo no pote também, tá? Tortas, dá pra rechear ovos de colher, ovos de Páscoa, tá bom? Sem problemas. Então, agora eu vou espalhar muito bem com o auxílio da colher. E agora eu vou colocar aí por cima da mousse de limão toda a ganache que eu fiz. E se você achar pouco, pessoal, você pode aumentar, tá bom? A quantidade que eu usei. Eu usei apenas 150 gramas, porque eu quis uma camada mais fina mesmo da ganache, tá? Eu caprichei mais na mousse de limão mesmo. Mas se você achar pouco, aí você pode dobrar a quantidade aí da receita da ganache. Então eu espalhei muito bem aí por cima da mousse. E para finalizar, vamos colocar a última camada do bolo. Vá prensando muito bem com as suas mãos para que a massa ela venha colar no recheio embaixo. E aí você já aproveita e vai puxando esse saquinho para que ele não fique por dentro do seu bolo. E agora é só você umedecer essa última camada de bolo com uma calda, fechar com esse mesmo saquinho, eu vou colocar outro por cima e vou levar pra geladeira aí pelo menos por 6 horas, no mínimo, tá, pessoal? Se você quiser deixar de um dia para o outro, melhor ainda. Mas no mínimo você pode deixar 6 horas na geladeira para que fique bem gelado e também para que a mousse fique mais firme ainda, mais consistente. Depois desse tempo que ficou na geladeira, eu vou preparar aqui uma cobertura que também é uma ganache, porém a cobertura é opcional, tá? Então, para a cobertura eu derreti 250 gramas de chocolate ao leite e vou colocar uma caixinha de creme de leite aqui. Para derreter o chocolate eu fiz o mesmo processo do recheio, derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter completamente, mas como eu falei, você pode derreter em banho-maria também, tá? Então, eu misturei aí o creme de leite e mexi muito bem. E aqui a minha cobertura já está pronta, que é uma ganache de chocolate ao leite. E agora eu vou mostrar pra vocês aí decorando esse bolo. Então eu tirei da geladeira depois do tempo que eu falei pra vocês. Vou desenformar aqui pra vocês verem. Então é só ir puxando o saquinho. Você vai pegar aí uma bandeja que você tiver, vai centralizar em cima e é só virar. Agora é só você tirar a forma e também já aproveita e tira o saquinho. E eu vou colocar a cobertura de ganache aí por cima do bolo, que fica delicioso, pessoal. Lembrando que quem quiser decorar e fazer algum tipo de decoração com chantilly, pode também, tá bom? Eu quis fazer com chocolate mesmo, por ser um bolo gelado, então eu quis fazer com chocolate ao leite, porque a combinação ficou muito boa. Então, eu espalhei muito bem aí em cima e vou jogando aos poucos para as laterais para ficar com esse acabamento. Depois que eu jogo para as laterais, pessoal, eu volto e vou preenchendo o espaço que ficou jogando também mais ganache aí, tá? Por isso que fica esse detalhe que vocês estão vendo. E eu fui fazendo esse processo aí em toda a volta do bolo. E assim ficou o resultado, pessoal. Eu não quis cobrir completamente na lateral, tá? Eu quis deixar esse acabamento aí mesmo. Então, pra decorar aqui, eu vou colocar chocobol de chocolate. Você pode colocar granulado se você quiser. A decoração é opcional. E olha como ficou, pessoal. Assim já ficou bacana. Porém, eu tinha aqui um Kit Kat, então eu cortei ao meio, só pra decorar aí no meio do bolo, tá? E agora sim ficou pronto, esse é o resultado. Espero muito que vocês façam também na casa de vocês e que vocês tenham gostado desse bolo. Agora eu vou cortar para que vocês vejam melhor